A operação que mudou a história do Brasil, mas não pelos motivos certos. No livro Conspiração Lava Jato, o jornalista Luiz Nassif remonta cronologicamente todo o percurso da operação comandada por Sérgio Moro, em conluio com o então procurador Deltan Dallagnol, que prometia combater a corrupção, só que terminou por pavimentar a ascensão da extrema-direita no país. No livro, o Nassif mostra como a Lava Jato foi validada e impulsionada por grandes grupos de mídia, sustentada com o apoio de diversos setores sociais poderosos, e, segundo o autor, levaram o país a um suicídio institucional inédito. Foi daí que emergiram figuras que hoje ocupam o nosso noticiário político, como o Clã Bolsonaro e toda a fauna da extrema-direita e a sua linguagem violenta. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A notícia importante desse momento é o lançamento do livro do nosso querido companheiro aqui de CL, Luiz Nassif, que veio pessoalmente hoje aqui no Em Detalhes conversar prazer comigo. Nassif, bem-vindo, prazer te receber aqui. Com todo prazer conhecer aqui a sede de vocês aí. Primeira vez na sede primeira também, vez, né? Olha só que honra, hein? E o cafezinho é de primeira, viu? Maravilha! O Nassif está lançando o livro A Conspiração, né, da Lava Jato. Nassif, o Conspiração da Lava Jato é um livro que você, ao longo de 15 anos de reportagens investigativas no GGN, trouxe esses desdobramentos todos. Isso. Agora está virando um livro para a gente poder acompanhar todo o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, num material só, vamos dizer assim, isso, né? Conta então para a gente, para todo mundo que está nos acompanhando, para a gente começar essa conversa, como é que essa operação toda da Lava Jato foi instrumentalizada para fins políticos? Que impacto que teve para a gente aqui no Brasil, que a gente está colhendo até agora, até agora. Então, na verdade, a Lava Jato representa um capítulo. A parte final do livro, ela é a consequência de todo um processo que começa lá atrás. A minha intenção no livro foi tentar dar esse todo, o conjunto de fatores que levou à destruição do Brasil. Porque a destruição do Brasil que ocorreu nesse período. E surge quando lá atrás começam as mudanças tecnológicas, entra a internet arrasando para todo lado, desorganizando o sistema de informações e comprometendo o modelo de negócio da mídia tradicional. Então o início, e daí junto com isso você tem alguns personagens que descobrem as novas maneiras de atuar no âmbito da internet. Aqui o pioneiro foi o Olavo de Carvalho, que trazem uma guerra cultural. E essa guerra cultural começava pela subversão da linguagem. A Veja que traz isso, chamado jornalismo de esgoto, que é aquela linguagem agressiva que não era comum, digamos, na imprensa convencional. A mídia entrou numa situação complicada. Os anos 90 foram os melhores anos da mídia tradicional. Ganharam muito dinheiro. E daí investiram em ampliação, em dólar, quebraram quando veio a desvalorização do câmbio, e daí o Roberto Tivita, que era o mais internacional, digamos, do pessoal de mídia, traz dos Estados Unidos o modelo do Murdoch. O que era o modelo do Murdoch? Nós vamos atuar enquanto nós temos poder para virar poder político. Não queremos ser intermediários de partidos políticos, queremos ser o poder político para, tendo controle político, a gente impedir a entrada do pessoal que vem de fora com a internet. Porque a internet ela abre todas as portas. E ali começa um jogo terrível, né, de fake news, de uso de mentiras, de agressividade inédita que a Veja soltava e todos os jornais repercutiam. Então aquele modelo de competição dos jornais dos anos 90 cede espaço a um cartel. Os outros não queriam sujar tanto a mão assim, mas a Veja dava matéria e o Jornal Nacional repercutia. Os outros jornais entravam. E daí eles criam a primeira manipulação pesada, que foi o Mensalão. O Mensalão foi, eu diria que foi o maior escândalo jurídico da história do país, mais do que Lava Jato. O suposto desvio de 75 milhões de reais da Visanet, que não ocorreu. E o Joaquim Barbosa tranca os 3 relatórios, impede a divulgação dos relatórios.
Então você cria ali o primeiro embate, digamos, da imprensa, uma parceria do Supremo Tribunal Federal com o PSDB, da imprensa com o PSDB. Quer dizer, você cria toda uma estrutura. Toda uma estrutura. E ali, durante todo... E a ideia era sangrar o PT e tudo, porque o PSDB perdeu condições de competitividade. E à medida que ele perde condições de competitividade, ele acaba entrando nesse jogo da mídia de tentar sangrar o PT e depois tentar o golpe, efetivamente, que é o que ocorreu, né? Então, em cima, digamos, dessa fragilização do PT, e o Lula consegue sair muito bem na fase inicial do Mensalão, porque vem a crise internacional, aparece um Lula estadista que até então ninguém conhecia. E ele não aprende as lições do Mensalão. Ele acha que a intuição dele seria suficiente para derrubar outras tentativas de golpe. Quando vem o golpe do Mensalão, daí os agentes oportunistas que aproveitam, digamos, esse enfraquecimento, vêm de toda a ordem. Então o Ministério Público Federal quer ocupar o seu espaço, a Polícia Federal quer ocupar o seu espaço, o Supremo tem um papel deletério o tempo todo. Dos Estados Unidos, vêm os bilionários do Partido Democrata aqui apoiando ONGs e com uma intenção política de trazer as primaveras para cá. Essa era uma questão que eu queria te trazer, Nassif. Como é que isso aconteceu, né? Porque não foi só a nossa estrutura interna. A gente teve efetivamente interesses internacionais. Total. Como é que se deu todo esse processo, se você puder explicar? Olha, os Estados Unidos, nos anos 80 e 90, ele desiste da parceria com os militares, que era muito desgastante. A parceria com os golpes militares, porque tinha problema de direitos humanos, causava desgaste na própria opinião pública americana, e eles passam a cooptar o pessoal do setor judiciário. Promotores, procuradores, juízes, delegados passam a cooptar. E quando vem 2002, as Torres Gêmeas e tudo, eles criam uma legislação anticorrupção, até para impedir financiamento de terrorismo e tudo, e levam essa legislação para o âmbito da OCDE. E por que isso? Porque eles não podiam interferir na vida de outros países, a não ser através de golpe militar. Sem o golpe militar, como é que eles iam interferir? A única maneira de interferir na vida dos outros países era através do Tribunal Penal Internacional, quando havia crimes contra a humanidade. Os Estados Unidos conseguem enfiar que a questão da corrupção passava a ser uma coisa internacional. Ou seja, qualquer corrupção que circulasse pelo dólar, os Estados Unidos podiam interferir. E a partir daí eles fazem parcerias com ministérios públicos e poder judiciário de vários países. Aqui no Brasil começa com o Banestado, e em 2009 tem um seminário aqui em São Paulo bancado pelo Departamento de Justiça americano, em que uma das estrelas é o Sérgio Moro. E eles saem disso aí, trazendo, digamos, um novo estilo de investigação, que acaba consagrado na Lava Jato, que pega o cara suspeito, põe na cadeia, mistura deixa ele em péssimas condições, ameaça a família até ele abrir o bico e falar o que a gente quer. Então ali, quando termina o seminário, eles saem com uma lição de casa de montar uma operação piloto, usando aquelas ferramentas, que é de onde vem a Lava Jato. Então você tem, de um lado, o Departamento de Justiça e de Estado americano atuando com a Lava Jato. De que maneira? Duas maneiras. Alimentava os procuradores de informação, isso dava força para eles. E depois você tinha a chamada cadeira giratória. Lá na frente eles podiam sair e entrar em grandes escritórios de advocacia ligados ao Departamento de Justiça. Então o que ocorre aqui? Aqui tem uma coisa mais escandalosa, que foi a questão da fundação da Lava Jato, que nós denunciamos lá no GGN, que a ideia, fizeram um acordo com os Estados Unidos para jogar as multas em cima da Lava Jato, obrigar a Petrobras pagar as multas e metade vir para a Fundação Lava Jato lá. Então você tem mas você tem também uma atuação do crime organizado lá. Você tem, num primeiro... Porque quando tem a eleição Obama e Bush, aquela eleição acabou, pela primeira vez, as ferramentas virtuais foram utilizadas. A direita usando os fake news da Fox News e circulando pelas redes sociais, e o Partido Democrata com os ativistas digitais. E os dois lados descobrem que eles tinham um instrumento na mão para interferir em outros países.
Então, você vê aqui os bilionários do Partido Democrata trazem esse ativismo para cá, bancam muitas ONGs aqui, e muitas que fazem um trabalho bom. Qual que era a lógica deles? Era usar, digamos, as bandeiras modernas, digamos assim, para desestabilizar governos e impedir que houvesse qualquer vinculação com o modelo econômico. E daí vem a barra pesada, que é a indústria de armas, a indústria dos jogos e a indústria da mineração. Daí já vem com os algoritmos, com o Steve Bannon orientando, né? Então eles vêm para cá e fazem toda a desestabilização. Você vê que o Supremo, até 2018, ele estava atuando nessa desestabilização. Ele impediu o Lula de dar entrevista, impediu o Lula de se candidatar. Então só cai a ficha do Supremo quando percebe que o Bolsonaro vai dar um golpe, né? Então todos esses atores acabam convergindo. Eu tenho um capítulo grande sobre o Supremo, mostrando inclusive as chantagens que recaíram sobre ministros do Supremo, porque a imprensa usava duas coisas em cima do Supremo: a chantagem e a adulação. Então pegava aqueles ministros mais fracos, adulavam, um era um grande poeta, a outra era frasista e tudo, ou ameaçavam quando eles não se enquadravam nas questões da mídia. E o Supremo foi um trabalho vergonhoso. Ele tenta se reabilitar depois, tem um bom trabalho impedindo o golpe, mas é bom, não dá para apagar essa parte da história dele. Eu ia justamente perguntar isso, porque você usou até uma palavra aqui que eu anotei, né? Você falou sobre promoveu a destruição do Brasil nesse momento. E eu pergunto se ele está se reconstruindo e também sobre vários aspectos, né? Tem o sistema judiciário brasileiro, tem essa questão do Ministério Público ali envolvendo atores principais, né? Você falou, por exemplo, do Sérgio Moro, nessa questão judicial, mas o Deltan Dallagnol também. A gente teve alguns personagens símbolos nessa história, mas vai muito além, né? Sim. É, de fato, toda uma estrutura que trabalhava conjuntamente e que promoveu, vamos dizer assim, o que levou a essa palavra que você usou, né? Essa destruição. Então, essa instrumentalização toda, para onde que ela nos levou, né? Para o avanço da extrema-direita aqui no Brasil. A gente está conseguindo reconstruir, Nassif, ou a gente ainda está nesse caminho que está muito, vamos dizer assim, está bastante difícil passar por esse caminho agora, né? Muito, muito difícil, né? Porque o Lula pega o governo já sem o pique de outros tempos, mas ele pega cercado pelo Centrão no Congresso, Forças Armadas conspirando, a mídia voltou ao que era no pré-Bolsonaro. O que a mídia faz hoje com o Lula, você pega... A gente é muito crítico em relação a muitas coisas do Lula, mas, por exemplo, quando ele vai na ONU, você teve um momento histórico lá, o papel dele na ONU, lá chamando a atenção para a questão da pobreza, o encontro dele com o Bill Gates, é uma coisa extraordinária, mostra uma dimensão internacional que nenhum outro governante tem. Você pega aqui a cobertura da mídia, todo mundo, Lula é menor, não tem mais influência internacional, qualquer declaração dele já vem em cima. Então é um quadro muito enrolado, porque você teve o mercado, de uma maneira geral, e a mídia refletindo o mercado, aderindo à direita, aderiram ao Bolsonaro lá através do Paulo Guedes. Todas as loucuras do Paulo, completamente. Totalmente. Né? Só quando vem a loucura da pandemia aí que cai um pouco a ficha, né? E quando vem a tentativa de golpe. Então, digamos, essa reconstrução é duríssima. Você pega, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que faz um levantamento sobre os abusos da Lava Jato. Tem um relatório do Luiz Felipe Salomão mostrando claramente a tentativa o crime de peculato, mas claramente, deixando claramente o papel do Moro, do Dallagnol, da Gabriela Hart. Daí cai com o Luiz Roberto Barroso. O que o Luiz Roberto Barroso, porque ele assume a presidência do CNJ, o que ele faz? Ele tranca a ação. Trancação, escandaloso um negócio desse. E ele era o sujeito lá atrás, lá que mais reclamava contra os advogados criminalistas, que só queriam moleza e tudo. Trancação. Daí você fala, mas o que acontece? Convicção, sentimento, ou tem alguma outra coisa por trás? Então você tem um poder, os ministérios públicos estaduais, por exemplo, estão soltos. Você tem em cada município, você tem um candidato a Sérgio Moro lá, atuando em cima dos partidos locais. Então é muita coisa desconjuntada, né? O Poder Judiciário aí, a perseguição que move, digamos, aos setores progressistas é evidente aí, né? Quando você pega o orçamento,
foi arrebentado por essa questão de emendas aí. Agora vem o Supremo, o Flávio Dino, proíbe, segura as emendas durante algum tempo, mas é uma reconstrução. Você vê, o Lula, para conseguir reconstruir parte do Estado, ele não conseguiu definir até agora um projeto de país pela frente. Tem que corrigir tanto lixo que ficou para trás que não consegue definir pela frente. E daí você pega um avanço da direita aí que vai ficar nítido nessas eleições aí, né? Porque a direita é simples, a bandeira dela, é destruir. É dizer que está tudo ruim e destruir. Eu não digo a esquerda, os setores modernos, onde entra a esquerda, centro-esquerda e tudo, eles têm que ser racionais, definir modelos. E com essa rapidez de redes sociais e essa superficialidade da mídia, não tem jeito. Não tem jeito, não consegue, os valores progressistas assim não conseguem se impor. Acabam se manifestando numa imprensa alternativa, da qual vocês brilham aí, né? Nassif, tem um ponto também importante dessa história toda que me faz aqui pensar, né? Porque o Bolsonaro ele foi muito calcado nesse discurso anticorrupção, né? Nessa indústria toda que se criou, uma indústria anticorrupção. Sim. Só que agora a gente está numa quadra da história que as pessoas, né, uma parte, vamos dizer assim, dos bolsonaristas entenderam que Bolsonaro e Sérgio Moro são coisas dissociadas e que esse discurso anticorrupção não era assim tão ilibado como tentava mostrar o Bolsonaro e colocar a família dele como nesse lugar, né? Agora a gente já sabe que isso meio que se quebrou aí por esse caminho. Mas, e aqui, veja, eu estou aqui conversando com o Nassif e obviamente a gente está falando sobre essa falsa, né, esse falso combate à corrupção que, na verdade, está perpetuando, né, as práticas de corrupção. Mas agora a gente tem uma outra extrema-direita que está chegando, que é a extrema-direita que vem para mais ao extremo do que é o Bolsonaro, e que também é o outsider. O Bolsonaro, ele já está dentro, vamos dizer assim, classificados, né, por esses personagens, como não posso deixar de citar o Pablo Marçal, mas ele acaba colocando o Bolsonaro já nessa caixinha de isso é política, ele já está ultrapassado. Eu sou o outsider, eu sou novo, eu sou coach, eu que venho aqui para mostrar o que é fazer política, porque isso tudo está errado. Que foi o que o próprio Bolsonaro fez. Né? Então, eu queria que você avaliasse um pouco o quanto isso foi uma herança da Lava Jato também. Total. E o quanto isso está colando ou não mais, né? Vamos pegar primeiro o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara, é o crime organizado dentro da presidência. Ele é ligado às milícias. Agora, quando você pega o Pablo Marçal, foi uma boa lembrança sua, porque é o seguinte, você tem as instituições. Daí você tem um cara ligado ao crime organizado, aliás, que é a coisa que mais avança hoje em dia no Brasil, é o crime organizado, que combate as instituições. E agora você tem, mas o crime organizado tem as suas organizações. O setor evangélico tem as suas organizações. Claro. Daí vem o outsider, que é o Pablo Marçal, e fala, não, esse negócio de igreja aí tem que ser um modo de vida. Esse negócio de dar de óbulo para a igreja, não tem que fazer nada disso. Esse negócio do Bolsonaro aí, ele é sistema. Ou seja, aquele individualismo que era apropriado como bandeira por alguns setores, aí, como o Bolsonaro, os próprios neopentecostais e tudo, agora passa a ser questionado pelo Pablo Marçal. E daí vem uma questão que ninguém consegue responder direito. Quando você tem esses movimentos de radicalização, são ondas. Tem um livro do Freud, até eu abordo lá no meu livro, que é a Psicologia de Massa. Não é a Psicologia de Massa do Fascismo, não, que é um livro posterior de outro autor. A Psicologia de Massa, que é um livrinho que ele fala o que acontece com o sentimento de massa. E o sentimento de massa é o seguinte, o Freud ele diz que quando o cara se sente tão fortalecido, o cara é isolado na ignorância dele, de repente ele começa a encontrar pessoas que pensam igual. Então dá um sentimento de onipotência tal que parece que tudo é possível. Tudo é possível. Daí ele fica aberto a teorias conspiratórias e tudo. E aquela liderança, que é o cara que articula maior violência. É por isso que o Bolsonaro vinga, aquelas bobagens dele de pegar um violão e dizer que era metralhadora e tudo. Só que chega uma hora que o chefe cai. O que acontece? O Freud achava que entrava alguém mais razoável, mas não, entra pessoas mais radicais. O Steve Bannon, um pouco antes de ser preso, falou: vocês vão ver o vice do
do Trump como vai ser e o do Bolsonaro como vai ser. Então você tem um Pablo Marçal que é muito mais radical, inclusive em relação às estruturas que dominaram o antissistema. E depois dele, o que virá? Quer dizer, lá atrás veio o fascismo, o integralismo, o nazismo. Hoje o nazismo está nas mãos de Israel, mas é o mesmo padrão, né? Exatamente. Eu acho que é muito interessante isso, porque em algum momento, nesses últimos anos, né, o discurso anticorrupção deixou de colar como vinha sendo. E é uma herança muito forte da Lava Jato, né? Você falar sobre corrupção. Muito. Você acha que personagens que estavam tentando construir, vamos dizer assim, o seu futuro político, né, que enxergaram um ativo político nesse discurso anticorrupção, já não tem mais a menor chance? Não estou nem falando do Sérgio Moro aqui. É claro que as pessoas, quando a gente fala sobre isso, ele é o símbolo, né? Mas Bolsonaro também veio, a família Bolsonaro toda também, o próprio Deltan Dallagnol, né? Enfim, que está completamente apagado. Eu tenho um capítulo inteiro sobre o Deltan Dallagnol, viu? Negócios aí que passaram ao largo também. Se for levar o pé da letra, eu acho que vão levar, apesar da blindagem do Barroso. Eu tenho certeza que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os Bolsonaro vão presos. O Deltan, eu tenho um capítulo lá que ele chega, que começa na Operação Spoofing. Ele chega para os amigos e fala: amigos, eu fui num cruzeiro, foi Deus que me mandou lá, que eu encontrei uma pessoa que vai dar R$1 milhão para a nossa causa, o Instituto Moody, que ele montou para pegar dinheiro do meio empresarial. Daí o pessoal fala: quem é? Fulano de tal, que era uma lobista aí do Opportunity. Mas será que ela não tem algum problema na Lava Jato? Daí aparece o problema dela. E ele fala: não, mas ela me garantiu que ela não tem coisa direta, não. E o que essa mulher fez? Eu fui pegar o inquérito dela. Ela se associou a um senador nordestino lá da Arena e tudo, e conseguem, junto à Petrobras, um contrato de transporte de petróleo, sem ter navios. Daí ela entra em contato com amadores gregos que trazem os navios para cá. Ou seja, era uma corrupção explícita. E quando você lê o inquérito, ela é personagem central. Quando você chega no final do inquérito, ela não é indiciada. Então tem muita coisa do Dallagnol aí, e o Dallagnol, a gana dele por dinheiro. Eu uma vez fiz um sarau em casa e foi uma economista da XP que o contratou para uma palestra. E ela falava: nossa, eu nunca vi ninguém gostar tanto de dinheiro que nem esse Dallagnol aí. Ele tem muita coisa. Por exemplo, a gente levantou que ele estava comprando 10 licenças de lojas Hering nos shoppings mais caros lá de Curitiba, e colocando em nome de filhos, sobrinhos e tudo. O que está por trás disso? Era uma acusação de corrupção da família dele em relação à desapropriação de terras pelo INCRA. E o INCRA entrou com uma ação contra a família dele. Então, quando ele abre todas essas lojas aqui, para que é? Para desviar patrimônio. Então é muita coisa que não foi nem arranhada até agora, sabe? Então, digamos, esse discurso da anticorrupção, à medida que também ficar mais explícito, e tá ficando explícito essas jogadas aí, ele perde força. Perde força. E daí você tem o que está acontecendo agora com o Marçal, que é um cara que, cá para nós, hein, os negócios dele, ninguém sabe. É um cara que conseguiu juntar a metodologia de arrancar dinheiro dos neopentecostais, que é quando ele começa, depois dos vendedores aí, de influenciadores. Então, digamos, eu acho que vai ser substituído pelo sucesso a qualquer preço aí, sabe? Que é a bandeira do Marçal, né? É verdade. E que está muito calcado, ele, né? Está muito calcado no neoliberalismo, na teologia da prosperidade, né? Sim. Enfim, todo esse discurso meritocrático. Nassif, eu quero te perguntar, levando em consideração toda essa herança que a gente teve com a Lava Jato, e essa instrumentalização, a gente teve, por exemplo, agora o Supremo Tribunal Federal tendo uma atuação, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, aqui para ser justo, né, em relação à defesa da democracia frente a tudo isso que a gente vem enfrentando. Mas o STF teve um período que foi muito contaminado pela Lava Jato, a mídia tradicional também. Levando em consideração esses aspectos, né, da nossa sociedade,
e das nossas instituições, você acha que a gente corre o risco de ter uma nova Lava Jato ou algo parecido com a Lava Jato? Pode acontecer de novo ou a gente aprendeu com ela? Porque pelo que você falou, a gente teve 4 anos de governo Bolsonaro, depois voltamos, vamos dizer assim, né, com o campo democrático de novo, com o presidente Lula, e ainda assim a gente vem acompanhando manchetes de todos os tipos ainda como crítica. Não aprenderam nada, né? Esse que é o ponto. O Supremo, ele digamos, esse período de exceção com Alexandre de Moraes, aliás, cá para nós, hein, uma coragem pessoal aí fantástica. Então, não houve abuso. Quando começou esse negócio do chamado inquérito do fim do mundo, até eu era muito crítico, eu sempre fui crítico em relação ao Supremo. O Toffoli marcou aqui um encontro comigo para contar que ia abrir isso aí, porque já tinham suspeitas do processo de conspiração. Então, quando eles montam, o Alexandre de Moraes traz, que foi secretário de Segurança, traz policiais da confiança dele, é ameaçado, filhos são ameaçados, uma coragem fantástica. Então, digamos, essas medidas de exceção que ele adota aí são fundamentais porque para rebater uma conspiração, mas tem que chegar um momento, tem que parar. Você não pode manter superpoderes ao Supremo, porque você pega, por exemplo, a gente levantou naquele período da Lava Jato e tudo, todos os inquéritos que envolviam o PT e PSDB eram supostamente sorteados e caíam com Gilmar Mendes, todos. E o voto do Gilmar era batata, a favor do PSDB em tudo e contra o PT em tudo também, né? Então você tem o Barroso, mas é interessante, você pega, quando começou a Lava Jato, já tinha os abusos do Sérgio Moro. Eu conversei com uma pessoa de confiança lá, falando, não podemos fazer nada, que ele faz tudo certinho. Então é só quando vier para o Supremo que a gente vai poder ver os abusos. Mas o Supremo, eu montei um documentário que está na internet, a Lava Jato lá do B, e a gente mostra o Sérgio Moro, mas muito antes da Lava Jato, o Supremo já tinha em 2 processos aí, constatados os abusos dele, abusos terríveis. Por exemplo, ele mandava prender um cara lá, daí eles conseguiram no Tribunal Superior derrubar a prisão. Ele imediatamente vinha com uma outra ação, uma outra prisão. E agora a gente vai ter, tá para estourar agora aí, finalmente descobriram as tais fitas gravadas, os grampos em cima de desembargadores do TRF4, do chamado baile das cuecas lá, que quem consegue esse material? Januário Paludo e aquele outro, Fernando, é um daqueles procuradores que depois se aposentou, que era o chefe da turma, e a Gabriela Hart. Eles conseguem aquele material, o material comprova crime dos desembargadores e não acontece nada. O que reforça a ideia de que eles usaram esse material para chantagear o TRF4 e conseguir tudo aquilo que conseguiram, né? É muita coisa, né? Mas eu acho que o Brasil não aprendeu, não. Eu acho que ainda vem mais à frente aí. Digamos, essa questão da corrupção e da subversão sempre foi uma arma utilizada pela direita historicamente. Historicamente. O Fernando Henrique teve compra de votos aí, não aconteceu nada. Ele tem o caso Ambev aí, que ele permite um escândalo lá, que foi a compra da Brahma pela Antártica, e ele sai do governo, a primeira palestra dele é para a Ambev por $250 mil de cachê, e não acontece nada. Então, digamos, os governos estão sujeitos a benefícios ou dados controvertidos, todos eles. Basta você querer derrubar um e levantar casos de criminalizar. A Lava Jato criminalizou até esse negócio do Museu do Trabalhador aí, que é um escândalo que fizeram com eles. Você pega a Operação Greenfield lá, eles pegavam qualquer coisa. Eles pegavam financiamento à exportação do BNDES e criminalizavam. Todas as ferramentas de desenvolvimento que, de certa forma, se contrapunham ao modelo de mercado, né? Então, acho que não aprendemos, não. Infelizmente. Acho que não aprendemos e a gente talvez ainda esteja longe de uma reconstrução total, né, Nassif? Muito, muito longe. Acho que para a gente entender melhor, vou recomendar mais uma vez, então, seu livro. Parabéns pelo lançamento, por todos esses anos aí combativos, né, de reportagem.
Conspiração da Lava Jato, do Luiz Nassif. Então, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada, Luiz Nassif. Um prazer te receber. Obrigado a vocês. Prazer foi meu. Volta mais vezes pessoalmente. Vamos lá, cara. O próximo episódio do Em Detalhes vai ao ar às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Depois a gente fica agora com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Você pode também nos ouvir em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.